Oi gente, meu nome é Henrique Beltrão Repster, eu sou aluno da Universidade Veiga de Almeida e hoje eu vou falar sobre a colonização da Argélia, né, a ocupação francesa na Argélia até o seu processo de independência. Mas antes mesmo de falar isso, eu gostaria de falar que essa videoaula ela é focada para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Mas bem, onde hoje é a Argélia, gente, muitos povos já ocuparam essa região, né? Antes mesmo dos franceses, já os turcos dominavam a região, né? Era um território do Império Turco-Otomano, os árabes e os fenícios, né? Tirando, gente, que apesar de todos esses povos ocuparem a região, a Argélia, ela tem o seu povo próprio, né? Que é o povo berber, que ele tem sua cultura própria, tem seus costumes próprios e tem até a sua língua própria, que é o berber mesmo. E tem até seu alfabeto próprio. Mas então, os fenícios vão ocupar a região. Lá pela antiguidade, os árabes eles vão ocupar a região, né, na Idade Média, né, onde vai ter uma expansão islâmica desde o Oriente Médio, ali na Ásia, né, até o norte da África e até na Península Ibérica. Né, vai ser nessa região onde os árabes vão dominar a região. Posteriormente, durante a expansão do Império Turco-Otomano, é, eles vão ocupar a região e posteriormente, durante a colonização, né, a época do imperialismo, das colonizações, a França vai pegar a região para ela, né? Mas bem, agora vamos falar sobre o período, né, que a França vai ocupar a região. Bem, a França ela vai ocupar a região da Argélia em 1830, né? E foquem no período de colonização da Argélia, né? A Argélia teve mais de 100 anos de colonização, né? Bem, o período que a França e o mundo vai se encontrar na época da colonização argelina vai ser no século XIX. E o que está acontecendo no século XIX? Revolução Industrial. O que vai ser a Revolução Industrial, né, gente? Vai ser nessa época que na Europa vai ter uma mudança tipo, drástica no sistema. Por isso que é uma revolução, né? A Revolução Industrial. Principalmente na política, na economia e no social, né? Na economia, principalmente na economia. Porque o mercado vai se industrializar, né, gente? Muita gente vai perder o emprego para a máquina. Então vai ter fome, né? E vai ter fome e desemprego. E também, gente, focar que vai ter primavera dos povos nessa época na Europa, né? Onde a população vai em busca de direitos, né? E direitos trabalhistas, né? Para melhores condições de trabalho, essas coisas. E bem, a manobra que as nações europeias né, vão ter para solucionar o problema do desemprego, para tipo, desocupar a metrópole, porque a metrópole está tipo, inchada, né? Eles querem desinchar a metrópole, vai ser mandando para as colônias. Né? Então, eles vão ter diversas colônias no mundo todo, né? Sendo que o maior império do mundo foi o Império Britânico, onde tinha até o lema que o sol nunca se põe no Império Britânico, porque o Império Britânico ele tinha colônias em todos os continentes, né? Então, nesse processo, eles vão, tipo, mandar a galera para as colônias, né? Para ocupar mesmo, vão mandar para guerra, para morrer, né? Para solucionar esse problema principalmente econômico, né? Da fome e tal. Mas então, finalmente, vamos falar sobre a ocupação francesa na Argélia. Bem, a França ela vai ter um desentendimento com o governante da época da Argélia, né? Que era subordinado do Império Turco-Otomano. E por conta disso, em 1830, né? A França ela vai resolver ocupar a região da Argélia, né? E a Argélia vai passar por um processo que os franceses vão chamar de pacificação. Que nada mais é, os franceses eles vão lá e vão ocupar tudo para eles, tudo vai ser francês, né? E que de pacificação não tem nada, né? Porque os franceses eles vão dominar de um jeito muito violento, né? E então, já no final do século XIX, né? Os países europeus do Ocidente, né? Importante ressaltar que são do Ocidente, eles vão dividir a África e vão pegar seus territórios, né? Esse cenário, esse acontecimento, ele ficou conhecido como a Partilha da África, né?
onde países como o Reino Unido, a França, a Espanha e Portugal, a Itália, esses países eles vão pegar terras na África mesmo, vão dominar, vão abusar do povo, vão massacrar o povo, tirando que o rei Leopoldo da Bélgica ele vai ter um território só para ele, que vai ser o Congo. O Congo não vai ser um território do Estado belga, e sim uma propriedade privada do rei Leopoldo, né? Onde que vai ter um acontecimento, né? Onde vai ter o famoso massacre do Congo, né? Que o nome já diz tudo, onde que vai ficar marcado para sempre a população do Congo, essa colonização, né? Então, né, gente? Agora vamos voltar para a Argélia, né? Os franceses, eles vão querer afrancesar a Argélia, né? E por conta disso, eles vão fazer a Argélia virar uma região administrativa, né? E o que seria a região administrativa francesa? É meio que transformar a Argélia, mesma coisa, não sei, na Normandia, por exemplo, na França, né? Ou na Guiana Francesa, que é uma região hoje que pertence ao Estado francês, né? E então, o que eles vão fazer? Eles vão botar um ensino público na Argélia, um estilo público francês, né? Um ensino público francês. Eles vão ensinar o hino francês, a culinária, tudo. Eles vão literalmente afrancesar a Argélia, né, gente? Para ter a total anexação do território. Importante ressaltar que no começo a Argélia ela não tinha, tipo, ela não era toda anexada para o território francês. Ela começou pequena e os franceses foram anexando mais regiões até a anexação total do território argelino, né? Os franceses eles vão mandar colonos para a Argélia. Eles vão no começo eles vão ser chamados de colon e posteriormente eles vão ser chamados, né, pelo nome de Pianois, que literalmente seria pés pretos, né? E que vai causar muita repulsa no povo argelino, não só os colonos, né, porque os colonos eles vão ter mais direitos do que o próprio povo argelino, né? Que mesmo a Argélia sendo um território francês, a galera não vai ter os mesmos direitos do que um francês mesmo. Como eu já disse, alguns direitos, o povo argelino também vai ter direito ao voto, né, a presidência da França, e também vai ter direito ao serviço militar quando o argelino, né, ele chegar à maioridade, né? Posteriormente a isso, é importante ressaltar que a Argélia ela participou das duas grandes guerras, né, da primeira guerra e a segunda guerra, sendo que até a primeira guerra os argelinos eram meio que divididos por religiões, os direitos, né, eram divididos por religiões, ou seja, um argelino cristão ele tinha mais direitos que o argelino judaico e consequentemente o islâmico, ou seja, o cristão ele tinha mais direitos e o islâmico, né, ele tinha menos direitos. E que isso mudou após a Primeira Guerra Mundial, né? E posteriormente na Segunda Guerra Mundial que vai entrar esse quesito de todos os argelinos terem direito ao voto. Bem, visto isso, os acontecimentos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, a Argélia ela vai entrar num processo de independência, né, em 1954, onde o povo argelino vai se revoltar contra o governo francês, né, e que vai resultar numa guerra, que ela só vai acabar com a independência da Argélia em 1962. Mas bem, essa guerra, como eu já disse, ela começou em 54 e aconteceu logo depois da Guerra da Indochina, né? Que foi a guerra lá na Ásia, no qual a França perdeu suas colônias, onde hoje é o Vietnã, né? Então o governo francês ele pegou essas tropas, né, que lutaram na Guerra da Indochina, que aconteceu um pouco antes da Guerra da Argélia, e mandou para batalhar na Guerra de Independência da Argélia. O que causou um grande descontamento, né? A galera da França ficou muito chateada, ficou muito descontente
com essa ação do governo, porque era a mesma galera que lutou na guerra da Indochina, né? Mandou esses jovens para lutar. Mas então, né, gente? A guerra da Argélia foi uma guerra muito violenta, morreram milhares de pessoas, tanto os europeus, tanto argelino. E a guerra ela vai ter três frentes, né? Vai ter a FNL, que vai ser a Frente Nacional de Libertação, onde ela vai buscar, né, a independência. Ela vai ser tipo uma das frentes, né, só que a mais forte. Ela vai pegar a liderança da guerra de independência, né, da Argélia. A outra vai ser o Estado francês, que vai querer impedir a independência, mandando tropas. E que também tinham colonos franceses que lutaram a favor da França para manter a colônia, né? E próprios argelinos também, que eram a favor da colonização francesa. E também vai ter a OAS, que vai ser o serviço secreto, né? Que ele vai fazer tanto ataques terroristas ao lado francês quanto ao lado argelino, né? Então, né, gente, essa guerra ela vai ter uma repercussão muito negativa para o Estado francês, porque na época a população francesa, ela estava entrando num estado de pacificação. A população francesa, ela não queria que tivesse conflito, então vai ter a população da França não vai ficar nada feliz também com essa ação, né? Ou seja, o governo francês ele vai querer continuar a guerra independente da opinião popular, e meio que vai fazer censura, vai fazer literalmente uma censura, não vai deixar os canais de comunicação divulgarem a guerra, não vai mostrar dados, não vai fazer nada, né, para a população não ficar sabendo da guerra, dos horrores da guerra, porque o Estado francês ele vai matar, vai torturar o povo argelino sem dó, né? E como é que finaliza essa guerra de independência, né, gente? A Argélia, ela fica independente em 1962, né, onde o Charles de Gaulle ele vai fazer um plebiscito para saber a opinião da população, se eles concordam ou não com o reconhecimento da Argélia como um país independente. A população esmagadora vai votar que sim, eles merecem ser independentes, e a Argélia ela vai virar independente, né? Vai virar a República Democrática e Popular da Argélia, onde a religião oficial vai ser o Islã, né? Como eu já disse antes, já era ocupada pelos árabes na expansão islâmica. Os turcos otomanos também islâmicos ocuparam a região, então a maioria da população vai ser islã, né? Então o presidente, né, o primeiro presidente que vai ser, né, o primeiro presidente da Argélia vai ser um presidente da FNL, né, que liderou o movimento liderou o movimento de independência na Argélia, né? E em 1962 a guerra acaba e a Argélia ela fica independente, né? Mas como é que a Argélia fica depois da independência, né, gente? Bem, a Argélia, economicamente falando, é um país subdesenvolvido, assim como o Brasil. O PIB argelino e brasileiro, eles são parecidos, entendeu? Então é um país que é muito parecido economicamente, mesmo que culturalmente seja muito díspare do Brasil, né? Economicamente é muito parecido, né? Outras consequências, eu acho que a maior consequência que podemos notar na colonização francesa seria o próprio francês, né? Hoje é uma língua falada na Argélia, muita gente na Argélia fala francês, né? Então é uma grande marca, né? Agora uma marca da guerra, porque a guerra foi praticamente, historicamente falando, foi ontem, né? É muito recente a guerra, então provavelmente os seus avós, os seus pais teriam vivenciado essa guerra, né? Então isso mexeu muito com o psicológico dos jovens. Muitos jovens morreram, não só jovens, mas muita gente morreu, muita gente teve seu psicológico abalado, né? E também acarretou dos colonos franceses, né? Localizados na Argélia, eles fugiram de volta para a França, né? Incluindo também o povo argelino que, fugindo da guerra, foi para a França. Também vai ter muita gente posteriormente à guerra por conta de condições econômicas
e outras coisas. Vão fugir da Argélia, como eu tenho uma amiga minha que ela é franco-argelina, que a família dela é argelina, mas mora na França, né? E a Argélia, ela segue nesse papel hoje. Hoje talvez é, a principal base econômica da Argélia seja o petróleo, né? E a Argélia se encontra nesse estado. É um país subdesenvolvido, é o maior país de território na África, né? E então é isso. Esse é o desfecho que a Argélia teve, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. E é isso aí.